As premissas de Judith definem que o gênero, o comportamento de cada sexo e o próprio sexo não são menos que criações deliberadas dos homens para que pareçam naturais ou inevitáveis, mas são eventos anormais e de cunho impositivo. A partir disso vem um esmorecimento do ser feminino e masculino. Não há impasse algum em admitir que a teoria de gênero não passa de um mecanismo de desconstrução de identidade e a subversão das identidades por esfacelamento de suas naturezas mais indeléveis. Em suma, isto aqui é a teoria de gênero em sua definição mais líquida. Abre aspas. A sociedade deve caminhar resolutamente rumo a uma dessexualização ideológica, isto é, rumo a um apagamento de toda distinção fundada no sexo. Acabou-se o tempo das discriminações biológicas. A categoria filosófica do sexo deve, portanto, desaparecer, ou pelo menos ser esvaziada de sua substância significativa forjada pela cultura heterossexista. Fecha aspas. Para Butler, gênero é mais do que uma interpretação cultural, mas também como se dão os fatos biológicos. Sobre isso, Bonnet-Quinn diz, abre aspas, as feministas radicais de fato relativizaram tanto os dados biológicos que estes se tornaram insignificantes em relação ao gênero masculino e feminino. O sexo é concebido como uma natureza bruta e sem real interesse, um neutro infra-humano, e matéria informe, um tipo ôntico indeterminado. Nessa perspectiva, a diferença anatômica macho-fêmea fica desprovida de toda significação profunda. E ainda mais, determinados fatores biológicos são apresentados como forças de resistência à verdadeira humanidade das mulheres, como condicionantes alienantes. Natureza e cultura, longe de se inscreverem no prolongamento uma da outra, estabelecem nesse caos uma irredutível relação de oposição. Shulamith e Firestone convidam as mulheres a se libertarem da tirania da biologia. Aqui a maternidade, mais do que toda outra realidade, é visada. Fecha aspas. Além de Butler, a desconstrução foi transcrita pelas mãos de outras feministas como Monique Witten, que publicou um texto com o título Ninguém Nasce Mulher. Bem familiar, não é? Neste texto, ela chega a afirmar que as diferenças entre homens e mulheres são produto de um falso sistema criado pelos homens. Com certeza. Como sempre, a demonização do homem está em dia. Como meio de dilatar essa ideia absurda, elas se utilizam da linguagem, instrumentalizando a subversão semântica, pois somente assim será possível o reset cultural e sexual. Sobre isto, o professor e presidente da Rede Nacional de Direito e Defesa da Família, Felipe Neri, descreve, abre aspas, substitui-se a palavra sexo pela palavra gênero, que passa a ser ressignificada. Como a ressignificação não é divulgada de forma explícita, mas permanece inicialmente restrita aos meios especializados de teóricos e acadêmicos, a maioria das pessoas tenderá a aceitar gênero e sexo como meros sinônimos. Com o passar do tempo, no entanto, sem que ninguém se dê conta de como e quando, a palavra sexo terá assumido um significado totalmente distinto de gênero, e essa, por sua vez, assumirá o significado desejado pelos ideólogos quando a forjaram. Fecha aspas. Não obstante, Roger Scruton destaca que existe uma distinção vital entre homens e mulheres, distinção a qual é imprescindível para a vida, o que chamamos de sexo. Scruton pondera que a diferença de gênero não é material como é a do sexo, mas intencional, e eu acrescentaria também um superficial. Bonnet-Quinn ainda acrescenta, abre aspas, sexo e gênero aparecem assim como dois elementos constitutivos do ser humano, ordenados um ao outro, distintos para as necessidades de análise, mas não separáveis na realidade. É nessa linha que se inscrevem as pesquisas e reivindicações de uma série muito importante de feministas, ao adotar de forma tão crítica a concepção redutora do sexo humano. Estas feministas, moderadas, são aos poucos levadas para o feminismo radical. Considerando o corpo ou a natureza numa perspectiva principalmente biologizante e naturalista, elas tendem a fazer repousar cada vez mais o peso da identidade feminista, sobretudo sobre seu aspecto socialmente construído. E muitas atravessam um Rubicão sem nem saber e nem querer a verdade. Elas não se contentam mais em distinguir sexo e gênero. Elas o dissociam radicalmente, ocupando assim as posições mais das feministas ditas radicais.